E aí pessoal, beleza? Nessa aula de Flutterflow nós iremos aprender a trabalhar com APIs. E para exemplificarmos, nós iremos utilizar uma API que busca informações de endereço na internet com base no CEP. Então eu vou escrever aqui um CEP qualquer, vou clicar sobre esse botão, repare que ele traz imediatamente para nós aqui as informações desse CEP. Clicando sobre esse ícone, ele limpa. Eu vou colocar agora um novo CEP. Vou clicar sobre esse botão e ele vai trazer aqui já atualizado. Clicando sobre esse botão, se eu deixar em branco, eu clico, ele não traz nada. E se eu colocar um CEP que não existe e clicar nesse botão, ele também não vai trazer nada como resposta. Perfeito? Bom, a nossa ideia nessa aula não é perdermos tempo com a criação da tela, dos elementos. Isso aqui você pode fazer por conta própria. Mas para que você não fique perdido na aula, eu vou explicar para você exatamente quais são os elementos que nós temos aqui, para que você possa depois replicar. Inicialmente, aqui em cima eu tenho um test field chamado CEP, que é onde eu vou digitar o CEP. Um test field você pode colocar clicando, por exemplo, eu vou clicar aqui nessa coluna, eu vou escrever aqui, ó, test field está aqui embaixo. Vou clicar sobre ele e repare que aqui embaixo já vai aparecer o test field. É isso que nós temos lá em cima. Clicando sobre esse test field, selecionando ele, você pode definir o nome dele aqui, ó, para test field CEP, ok? É interessante, é muito bom que você coloque nome nos elementos que você está trabalhando. Isso ajuda muito na hora de você criar os fluxos aqui no Flutterflow. E eu falo isso por experiência própria, tá? Eu sou programador já há 15 anos e nomear os elementos faz toda a diferença, beleza? Ok, nós temos aqui do lado um botão, onde ao clicar sobre esse botão será executada a ação de buscar o CEP. Esse botão está na mesma linha que esse test field, portanto, ambos estão dentro de uma linha. Tem aqui o row, o test field e o botão, tá? Claro, você pode colocar um botão aonde você quiser, ele pode estar aqui, ele pode estar embaixo, não importa. O importante é ter um lugar para você clicar e ele fazer a busca. Agora, esses elementos aqui de baixo nada mais são do que containers, e dentro do container nós temos elemento de texto, teste. Então, vou clicar sobre essa coluna, vou adicionar um container, repare que aqui embaixo ele adicionou um container, tá? Você pode definir aqui a largura e a altura do container, e dentro desse container eu vou colocar um elemento de texto, vou clicar sobre ele, aliás, aqui embaixo ele está, vou clicar aqui e eu vou clicar nesse primeiro elemento aqui, ó, de texto. Pronto. Aqui está. Agora eu vou clicar sobre esse container e aqui em alinhamento eu posso clicar nesse ícone aqui, né? Nesse quadradinho. Repare que ele vai ficar alinhado ao centro e à esquerda. E é basicamente isso que nós temos aqui em cima. É a mesma coisa. A única diferença aqui é que eles estão formatados com uma borda arredondada e etc, tá? Mas em termos de funcionalidade é exatamente isso. E claro que esses elementos de textos que estão aqui, eles estão todos nomeados. Então eu vou clicar sobre esse container e vou deletar. Esse primeiro elemento de texto aqui, que está dentro do container, ele chama-se teste logradouro. Teste logradouro, tá? Esse outro elemento de texto, ele chama-se teste comp, tá? Então você vai clicar sobre ele e vai nomeá-lo. Esse outro aqui chama teste bairro. Esse outro é o teste cidade. E esse outro é o teste UF, que é a unidade da federação, que seria o estado. Então, uma vez que você cria já esses elementos aqui, nós vamos agora para efetivamente a criação da nossa API. Então, eu vou pausar o vídeo e vou desfazer tudo que eu já fiz, porque evidentemente ele já está pronto. Eu vou desfazer para que possamos fazer do zero novamente. Ok, para eu criar uma chamada API aqui dentro do Flutterflow, aqui do lado esquerdo eu tenho esse ícone, que é essas três bolinhas aqui entrelaçadas, chamado API Calls. Vou clicar sobre ele, e aqui eu tenho o ambiente onde eu posso criar uma chamada API. Eu vou clicar em Add, e aqui eu vou clicar em Create API Call. Esse Create API Group
só está disponível no plano pago. Aqui eu vou clicar sobre criar uma chamada API, e aqui eu vou nomear a minha chamada API. Então eu vou chamar essa API de API buscar CEP. Então sempre crie o hábito de nomear os elementos, tudo que você for fazer, com nomes sugestivos. Então, ao invés de colocar apenas buscar CEP, coloque API buscar CEP. Porque você pode ter um botão que você pode nomeá-lo como buscar CEP, e aí você pode se confundir. Então, API buscar CEP. Perfeito. Agora eu preciso colocar aqui a URL da API, tá? Que é o endpoint, que é o lugar para onde iremos enviar a nossa solicitação. E o tipo, o tipo, tá? Do método é o método get. Então, o método get é quando eu quero ler uma informação. Eu envio uma solicitação e ele me traz uma resposta. Tem outros tipos de método. Por exemplo, o método post é quando eu quero fazer uma alteração no banco de dados. Então eu envio uma requisição para que ele altere algum valor lá no banco de dados. Não é o caso agora. Nós queremos apenas ler. Então get. E aqui eu vou colocar o endpoint. Onde que eu consigo o endpoint? A pessoa que cria a API, ela deve fornecer para nós uma documentação. Sempre vai ser assim. Então eu vou entrar nesse site viacep.com.br. Este é um serviço gratuito que disponibiliza para nós todas as informações sobre CEPs no Brasil. Então eles têm os CEPs, eles têm os endereços, eles têm tudo. É um serviço gratuito, então nós não podemos abusar. Aqui embaixo ele até diz que se a gente utilizar uso massivo, por exemplo, fazer milhares de chamadas por minuto, eles podem bloquear o teu acesso, tá? Eles detectam de onde está vindo aquela informação e eles bloqueiam. Ok, então vamos lá. Essa API aqui, essa página inteira é a própria documentação. Aqui eles explicam como que ela funciona, etc e tal. Você pode ler se você quiser, mas eu já li para você e vou te explicar aqui. Então, o endpoint é esse aqui, ó. Então, isso aqui, ó, é o endereço para onde nós iremos enviar a nossa requisição. E uma vez que eu envio isso daqui, essa informação, ele retorna para nós algo nesse formato aqui que eu já vou explicar para você o que é. Então eu vou copiar esse endereço, eu vou voltar para o Flutterflow e vou colocar aqui, ó, em API URL, vou colar, beleza? E antes, aqui no começo, eu vou colocar https porque é um endereço de internet. Embora o Flutterflow aceite se eu não colocar isso daqui, eu recomendo que você coloque porque é uma boa prática, ou nem todas as ferramentas aceitam isso. Perfeito? Bom, agora eu vou clicar aqui, ó, em Add Call. Cliquei e nós já temos aqui, repare que já apareceu, nós já temos uma API configurada chamada API buscar CEP. Maravilha, agora vamos testar a API. Clicando aqui, ó, em Response e Teste, eu posso clicar sobre esse botão e ele vai fazer a chamada. Então ele vai enviar essa informação lá para o servidor e vai retornar para nós uma resposta. Vamos testar? Cliquei sobre esse botão e aí ele trouxe aqui para mim algumas informações. Vamos entender o que é isso daqui, ó. A primeira coisa que a gente observa é o status. Status 200, ou seja, status quando vem 200 quer dizer que deu certo, deu sucesso na API, na chamada. Aqui nós temos o JSON, tá? Isso aqui, ó, é um formato, digamos, uma estrutura de dados no formato JSON, onde é um conjunto de informações separados por chaves, onde eu tenho o campo, por exemplo, CEP, e o valor do campo. O campo logradouro e o valor do campo, e assim por diante. Tudo isso daqui nós chamamos de corpo do JSON, ou seja, body. Então isso aqui é o JSON body. E já vai gravando isso aqui na tua cabeça, porque você vai utilizar, ou você vai ver muito por aí. JSON body.
Além do corpo da solicitação, que é o JSON Body, temos também o cabeçalho, que são informações de configuração que não interessa muito para nós. Por exemplo, a data que foi feita a requisição, enfim. Perfeito. Então aqui algumas informações importantes. Por exemplo, se eu fizer um novo teste aqui com uma API, aqui, cadê? Não, depois eu mostro esse novo teste, porque agora não vai dar. Mas se eu fizer um teste com um CEP que não existe, ele vai trazer uma outra resposta para nós, tá? Isso a gente já vai ver agora, inclusive. Bom, vou clicar em Call Definition, e aí você percebe o seguinte, tá, Israel, mas por que ele trouxe esse endereço aqui, essas respostas? Justamente porque na nossa URL está contido o CEP, beleza? Só que o CEP tem que ser um valor variável, ele não pode ficar na URL. Tem que ser um valor que o usuário vai escolher. Então, eu vou deletar isso daqui e vou colocar entre colchetes, ó, isso aqui é um colchete, tá? A palavra CEP. E essa palavra CEP você pode colocar o nome que você quiser. Então isso daqui é uma variável, tá? Uma variável. Vou até escrever aqui, ó, var CEP, tá? Uma variável CEP. Pronto, agora é um valor dinâmico. E assim que eu crio a variável, eu vou clicar em Variables e vou clicar em Adicionar variável. Então essa variável que eu coloquei aqui, eu tenho que colocar aqui também. Vou escrever aqui var CEP. Tem que ser exatamente igual ao nome. O tipo de dado dessa variável é uma string, ou seja, é um texto. Embora o CEP seja um conjunto de números, nós o consideramos como um texto, porque você não faz cálculo com o CEP. Quanto que é o CEP-X mais o CEP-X? Não existe isso, tá? Número você usa quando você tem que fazer cálculo, somar 1 mais 1, somar dinheiro, essas coisas. Bom, e não é uma lista, então deixo como falso. Vou clicar em Save para salvar. Agora, quando eu volto para Response Test, e se eu quiser agora fazer uma nova chamada API, aqui, ó, perceba que eu tenho agora a variável CEP já aqui. Então, eu preciso agora informar qual que é o CEP que eu quero consultar. Então, se eu escrever assim, ó, esse CEP aqui, ó, e clicar nesse botão, ele vai enviar lá para o servidor aquela URL, onde nela está contida esse CEP, e ele vai retornar para nós uma nova resposta. E o que eu queria te mostrar era o seguinte, se eu colocar agora um CEP que não existe, por exemplo, e clicar em Test API Call, ele vai trazer esse texto null, porque não existe. Vai trazer também como resposta o status o número 400, que significa falha. Perfeito? Ok, vamos colocar agora um CEP que existe, para que nós possamos entender mais algumas coisas aqui. Aqui embaixo, nós temos os JSON Paths. Então o que seria um JSON Path? Lembre-se que eu tenho um JSON Body, que é esse corpo, e aí eu tenho esses campos com seus valores. Isso daqui são o JSON Path, ou o caminho do elemento do JSON que eu quero. Então, quando você faz uma chamada API para qualquer serviço, a resposta que vai vir para você, geralmente é uma resposta que tem muitas informações. Muitas. 10, 20, 30, 100, muitas informações. Por exemplo, no CEP ele trouxe muita informação. E muitas aqui são inúteis, tá? Então, o que efetivamente eu quero utilizar? Por exemplo, digamos que eu quero o logradouro, o path logradouro. Então aqui embaixo nós vamos configurar isso. Você vai clicar em Add JSON Path. Aqui ele já colocou esse cifrão, então você coloca o cifrão seguido de um ponto e em seguida o nome do path, logradouro, ou o nome do campo. Repare que ele já extraiu para nós exatamente o nome. Beleza? E aí você vai colocar um nome também para isso, que vamos chamar, por exemplo, rua, tá? Você dá o nome que você quiser. Não, eu quero bairro. Então você escreve o quê? Bairro.
e aí ele traz o bairro, perfeito? Mas, como o Flutterflow é uma ferramenta inteligentíssima, você não precisa ficar adicionando um por um. Você pode clicar em recomendado, aqui, e repare que ele automaticamente já criou para nós aqui os JSON Paths. Eu apenas vou selecionar o que eu quero utilizar. Então eu quero o logradouro, eu quero o bairro, eu quero a localidade e a UF. Apenas esses 4. Ok? Clicando aqui em Selected, repare que nós já temos aqui esses paths selecionados. Eu preciso apenas colocar o quê? Um nome para eles. Então esse eu vou chamar de logradouro mesmo, logradouro, que vai extrair para nós a rua, né? Logradouro. Esse eu vou chamar de bairro. Esse outro eu vou chamar de localidade, que seria a cidade. E esse aqui eu vou chamar de UF, que seria a unidade da federação ou o estado. E não se esqueça aqui embaixo de clicar em Save para salvar. Perfeito. A nossa API ela já está funcionando, ela já está configurada. O próximo passo é nós utilizarmos ela. Então eu vou clicar sobre esse botão UI Builder e aqui nós iremos fazer o seguinte. Quando eu clicar sobre esse botão, eu quero que ele faça uma chamada API e retorne para nós o CEP. Perfeito? Então, vamos lá. Eu vou clicar sobre esse botão. Eu vou clicar aqui em Actions. Repare que o Flutterflow já colocou uma nova atualização. Não sei o que é isso. Você vai clicar nesse primeiro ícone, Actions, e vai clicar aqui em Open para que ele abra para nós aqui essa tela de ações. Vou clicar em Add Action e aqui eu vou pegar pela ação, vou escrever API, aqui API Call. Vou clicar aqui. E aqui ele vai perguntar qual que é o grupo ou o nome da API. A API que nós criamos é essa aqui, API buscar CEP. Deixa eu até aumentar o zoom aqui, para você poder enxergar melhor. Beleza. API buscar CEP. E aí, lembre-se que essa API possui uma variável. Então vamos clicar aqui em Set Additional Variables. E qual que é a variável que nós temos? É a variável var CEP que nós criamos lá na API, lembre? E qual que é o valor que será passado para essa variável? Não é o valor que vai estar sendo digitado? Então vamos clicar aqui. Vamos pegar o nosso widget state test field CEP. Perfeito. Então o valor na variável que vai ser enviada lá para o banco de dados, para o servidor, é o que vai estar escrito. Agora, interessante é o seguinte. Aqui embaixo, ele coloca um Action Output Variable Name. O que é isso daqui? Isso daqui é o seguinte. Quando nós fazemos uma requisição, uma API, ele retorna para nós uma resposta que é aquele JSON, aquele corpo lá. E aqui, nessa variável, é onde nós colocamos, armazenamos essa resposta que ele traz para nós. Bom, nesse momento, não vamos nos preocupar com isso, tá? Não é o que eu quero agora. Eu quero apenas fazer essa API. Repare que aqui embaixo ele já colocou uma condição, automaticamente eu vou deletar, porque depois eu te explico o que é isso daqui. O que eu quero nesse momento é apenas que ele faça uma chamada API. Perfeito? Maravilha. Vou fechar isso daqui. Opa, mas deixa eu voltar lá, que eu lembrei de uma coisa importante. Vou clicar aqui novamente, vou clicar aqui para abrir. E aqui embaixo eu preciso colocar realmente o nome de uma variável que vai receber a resposta. Eu vou chamar essa variável de resposta. Resposta API. Tá? Resposta API. Então essa variável aqui, ela vai armazenar a resposta que está vindo da solicitação. Beleza, agora sim. Então, eu vou clicar agora sobre esse elemento teste aqui. E nesse elemento aqui, eu vou colocar a resposta, tá? Que corresponde ao logradouro, evidentemente. Então eu vou clicar sobre ele.
Vou clicar aqui em Properties, propriedades. E aqui ó, em texto, ó, vou clicar aqui. E eu vou pegar essa opção aqui, ó, Action Outputs, que é basicamente as respostas de funções. E aqui tem a variável que criamos, resposta API. Vou clicar sobre ela. E aqui ele vai abrir para nós algumas informações. Então, lembra quando eu falei que uma API ela retorna na resposta diversas propriedades? É isso daqui, ó. Então repare que eu tenho aqui ó, o JSON Body. O que é o JSON Body? É o que está no corpo da API, que seria basicamente isso daqui, tá? O corpo. Temos o status code, que é 200 se der certo, ou 400 se ela falhar. Temos uma propriedade que diz se ela teve sucesso, isso aqui ou é verdadeiro ou é falso, tá? Então isso já está relacionado com isso, porque isso aqui é 200, aqui vai ser verdadeiro. Se aqui for 400, isso vai ser falso. E aí nós temos resposta que está no cabeçalho, mas não importa para nós. O que eu quero nesse momento é isso aqui, ó, JSON Body. Bom, uma vez que eu escolho o JSON Body, eu tenho novamente algumas opções, que é a única que eu quero, é essa aqui, ó, JSON Path. E o que é o JSON Path? Seria justamente esses elementos aqui. Então, isso aqui tudo é o JSON Body. E dentro do JSON Body tem os JSONs Path, que é cada um desses aqui, ó. Então, nesse caso, qual que é o Path Name que eu quero? Não é o logradouro que nós criamos? Então, vou pegar aqui logradouro, ó. E vou clicar em confirmar. Perfeito? Bom, então agora aqui nesse elemento de texto já está associado a resposta da API que diz respeito ao logradouro. O uso de baixo não vou fazer, você já vai entender por quê. Eu vou clicar aqui para testar, então. Vou clicar aqui, vou clicar em teste. E aí ele vai abrir aqui para mim o ambiente de teste do Flutterflow. Ele vai compilar o código, então eu vou dar um pause no vídeo, volto quando ele voltar. Ele carregou e de cara você já observa o seguinte, ele trouxe um valor nulo, ok? Por que um valor nulo? Porque o valor que está associado a esse test box é o resultado da chamada API, mas ainda não foi feito nenhuma chamada API, tá? Nós não clicamos no botão ainda. E lembre-se aqui no Flutterflow, na nossa chamada API, quando nós fazemos aqui um CEP que não existe, por exemplo, vamos testar, ele traz o que como resposta? Esse cara aqui, o valor null. Então é por isso que está aparecendo esse valor null aqui, que é um texto, tá? Isso aqui é um texto, não é um valor nulo, é um texto escrito null. Bom, se eu escrever agora um CEP aqui, 83.005.310, e clicar sobre esse botão, aí sim ele traz aqui a resposta corretamente. E se eu procurar por um valor, por exemplo, que não existe, e clicar sobre esse botão, ele vai trazer null. Tá? Então, a nossa API já está pronta, mas o que me incomoda nesse momento é esse null aqui. Eu não quero que esse null fique aparecendo, eu quero que fique um valor em branco aqui, efetivamente um valor em branco, quando ele não trouxer essa resposta. Então, é isso que nós iremos configurar a partir de agora. Como que eu faço isso? Ao invés de eu associar a esse elemento aqui diretamente o valor que está na API, eu vou criar uma variável local para fazer esse tratamento de dados. O que seria, então, essa variável? Deixa eu abrir aqui o Paint para desenhar para você entender. Então, digamos que eu tenho aqui a minha API. Então, essa aqui é a minha API. Beleza? E eu tenho aqui os meus elementos de texto. Então, aqui eu tenho o logradouro, aqui eu tenho o bairro e assim por diante. Inicialmente, esses caras aqui estão ligados diretamente com a API. Então, se tiver um resultado verdadeiro, um endereço correto, vai vir para cá, mas se não tiver, vai vir a palavra null. E o que eu quero fazer é justamente o contrário, eu não quero que apareça null. Então, para isso, eu vou criar aqui diversas variáveis. Uma variável, uma outra variável, uma outra variável. E essas variáveis vão intermediar. Então, o valor que vai estar associado a esses elementos aqui é o valor da variável. Então, no logradouro vai estar a variável logradouro. No bairro vai estar o bairro logradouro.
E o valor que estará na variável é o que está vindo da API. Então a API vai jogar o seu valor para a variável. Beleza? Só que, se esse valor for null, a variável vai transformar esse valor em um texto qualquer, um texto em branco, por exemplo, e aí o que vai aparecer aqui é o texto em branco. Caso o valor da variável seja um endereço verdadeiro, ele vai jogar para cá o endereço. Perfeito? Então, vamos criar uma variáveis, aliás, 1, 2, 3, 5 variáveis locais. Você vai clicar fora da página, em qualquer lugar, para que aqui apareça as propriedades da página em si. Aqui eu tenho minha página CEP. Você vai clicar aqui, ó, nesse último ícone, que é o ícone de variáveis. Você vai clicar aqui e vamos criar as variáveis. Então a primeira variável que iremos criar, ela vai se chamar var logradouro. E ela vai ser do tipo string, é um texto, ok? Agora, importantíssimo, você tem que desmarcar essa opção aqui, ó, nullable. Por quê? Porque essa variável, ela não pode ser nula, ela não pode armazenar valores nulo. Por que isso? Se você marcar que ela pode armazenar valores nulo, essa variável vai estar associada a um texto. E é impossível um texto exibir um valor nulo, é impossível. Então isso vai dar erro na hora de você criar o projeto já. Quando for testar já vai dar erro. Então, não pode ser nula. Agora, caso a resposta seja nula, você vai escrever aqui um valor qualquer. Põe um espaço qualquer, tá? Isso aqui é caso esse valor seja nulo, ele manda você colocar um valor qualquer aqui. Perfeito. Vamos adicionar uma outra variável. Essa vai se chamar a variável complemento, que eu vou chamar de varcomp. O tipo vai ser também uma string. Beleza. Não é nula também. Desmarca e põe aqui qualquer coisa. Um espaço, por exemplo. Não vai usar para nada isso. Adiciona aqui. Aliás, você pode botar, por exemplo, eu coloquei um espaço, né? Mas eu posso colocar, nesse caso específico, vou colocar, por exemplo, assim, ó, não existe. Não existe. Só para você testar depois. Vamos criar uma nova variável. Essa aqui vai ser o que agora? O bairro. Então, var bairro, né? Var bairro. Do tipo string também. E aqui vamos tirar esse nullable e vamos colocar um espacinho. Essa variável aqui, varcomp, tá certo. Achei que tinha numerado errado. Adicionar mais uma variável e essa vai ser o que? A cidade, né? E a UF ainda temos. Então essa aqui vai ser cidade, então vou chamar de var cidade. Também será uma string. Aqui. Não é nula. Valor inicial em branco. E mais uma variável que vai se chamar, essa variável, var uf. Perfeito. E aqui vamos colocar um valor string também. E ela também não será nula. Perfeito? E aqui vamos definir um valor padrão. Vou clicar em confirmar. Então nós já criamos todas as nossas variáveis. Nós criamos 5 variáveis locais aqui nessa página. E essas variáveis locais irão armazenar 1, 2, 3, 4. Irão armazenar o valor da API. De só conferir isso aqui. Ah, não, 5, tá certo. Beleza, agora aqui vamos clicar sobre esse elemento de texto. E ao invés de associarmos a ele a resposta da API, vamos clicar nesse lápis, vamos pegar aqui, ó, PageState, e vamos colocar o var logradouro. Então a variável var logradouro. Eu vou clicar em confirmar. Esse aqui também, vamos clicar aqui, e esse vai ser o var complemento. E esse daqui, vamos clicar aqui, esse vai ser PageState, a variável bairro. Este será a variável cidade, e esse por fim será a variável, este será a variável, cadê? PageState UF. Ok? Agora vamos clicar nesse botão, nesse icon button, e vamos editar essa ação. Vou clicar aqui. Aqui ele está fazendo a chamada normalmente, e eu vou clicar aqui para adicionar uma ação condicional.
E é justamente aqui que eu quero verificar se o valor da API, se a API ela teve sucesso ou não teve sucesso. Caso a API teve sucesso, vai seguir esse fluxo. Caso ela não teve, vai seguir esse fluxo. Então, inicialmente, vamos definir a condição. Vou clicar aqui em Conditions e Single Condition. Eu quero avaliar apenas uma única relação. Bom, qual que é o valor que eu quero comparar com outro valor? Eu vou clicar aqui. Eu vou pesquisar, vou pegar a saída Action Outputs, que seria a resposta da API. Perfeito. Essa API ela possui vários tipos de resposta. Vou clicar aqui então, API Response Options. E o que eu quero aqui? Não é o JSON Body. Eu posso utilizar o status também. Lembra-se que 200 significa que deu certo e 400 que falhou. Mas eu posso pegar essa propriedade aqui também, que ela é verdadeira ou falsa. Então, se ela for verdadeira, é porque deu certo. Se for falsa, é porque deu errado. Vou pegar ela. Vou clicar em confirmar. Ok. Agora, eu quero comparar isso aqui com o quê? Então, em Second Value, eu vou clicar aqui. E repara que eu posso ter um valor específico ou de uma variável. Vou clicar em Specific Value. E aqui ele me dá duas opções, que é falso ou verdadeiro, correto? Vou clicar em verdadeiro. Então, o que eu estou analisando aqui? Se o valor dessa propriedade da API for igual a verdadeiro, vou confirmar. Então, se isso aqui for verdadeiro, é porque a API deu certo. Então, nessa ação aqui, eu vou pegar os dados da API e colocar nas variáveis que criamos na página. Vou clicar em Add Action aqui. E vou procurar pela ação que atualiza as variáveis. Update. Cadê? Update. Não apareceu nada. Vamos procurar então aqui. Navigation. Backend Database. Ele deveria aparecer aqui na hora que eu digitei, né? State Management. State Management, aqui está. Update Page State. Então você vai ir lá em State Management e Update Page State. Vou clicar aqui. Ok. Vou clicar agora em Add Field. E aí vai aparecer todas as variáveis que nós criamos na página. Então essa variável var logradouro, qual que é, vamos clicar aqui, qual que é o valor que será atribuído a ela? Vou clicar em Set Value, e o valor que será atribuído a ela é o que está vindo da API. Então, Action Outputs, resposta API, aqui é o JSON Body, eu quero pegar o JSON Path, que é o logradouro. Confirmar. Perfeito. Vamos fazer isso para todas. Adicionar, agora o complemento, vai armazenar o valor set value, vou definir o valor, action outputs, resposta da API, JSON body, e aqui JSON path. E aqui o bairro. Confirmar. Vamos adicionar mais um campo, esse vai ser o bairro, a mesma coisa. Abre aqui, opa, na verdade aqui está errado, né? O complemento eu coloquei bairro, então vou clicar aqui. E aqui, na verdade, não é o bairro, não. É o complemento. Ué, logradouro, bairro, localidade, UF. Complemento não está aqui. Já vamos arrumar isso daqui a pouco. Ele não apareceu aqui. Vamos cancelar. Depois a gente volta e arruma. Bom, o bairro. Então, o bairro ele vai receber o valor que está na saída da ação. Aqui, Output Actions, resposta da API, JSON Body, JSON Path, eu quero o bairro. Perfeito. Vamos adicionar agora a cidade, então mesmo procedimento. JSON Body, JSON Path. E este é a cidade, né? No caso, localidade.
E por fim, o último, a string, a UF, na verdade. Vamos clicar aqui, vamos selecionar o valor. Action Outputs, resposta API, JSON Body, JSON Path, aqui eu quero o F. Confirmar. Perfeito. Deixa eu voltar na minha API e colocar aqui em Response Test, eu quero colocar o complemento, né? Vou clicar em recomendado e cadê, né, o complemento? Tem que clicar aqui para ele testar a API. Então ele testou a API, beleza? Eu quero também o complemento. Cadê? Logradouro, bairro, localidade. Que aqui ele veio em branco o complemento, ó. Por isso que ele não aparece aqui para mim. Eu posso criar aqui o complemento, aqui como eu ensinei, ou posso fazer uma outra chamada também de um bairro que eu sei que tem complemento. Então 800, 101, 30. Ok. Agora o complemento existe, então ele deverá aparecer aqui. Vamos clicar aqui para selecioná-lo. E vamos salvar. Beleza. Eu tenho que colocar um nome também. Então vamos clicar aqui. E vamos dar um nome para o nosso complemento. Então vamos chamar de complemento. Beleza. E agora sim vou salvar. Ok, volta para o UI Builder. Vamos clicar sobre o botão, vamos abrir a ação. Vamos clicar aqui na atualização e aqui no complemento, onde está o bairro, na verdade não é o bairro, é agora sim, o complemento apareceu aqui. Perfeito. Então, recapitulando, se a chamada API der certo, ele vai atualizar todas as variáveis com os valores da chamada API. Caso dê errado, então nós vamos resetar o valor de todas as chamadas API. Vamos clicar em Add Action. Vamos pegar aqui, Reset. Mas eu não tenho, né? Management. Aqui, State Management. Ou seja, vamos clicar em Update Page State, que é onde está as variáveis. E o que nós iremos fazer é simplesmente resetar o valor. Então clica sobre ela e aqui vamos Reset Value. Adicionar mais uma, vai ser o complemento. Vamos clicar aqui e vamos resetar também. Ok. Aqui também vamos adicionar o bairro e vamos também resetar o valor. Vamos adicionar a cidade e vamos também resetar o valor. Reset Value. E por fim nós temos o F. E vamos também resetar o valor. Ok, então nós temos agora dois fluxos. Aqui ele faz a chamada API. Aqui ele vai verificar se deu certo ou não deu certo. Se deu certo, preenche todas as variáveis. E se deu errado, ele reseta todas as variáveis. O fato é que isso aqui tudo vai resultar nas variáveis preenchidas ou nas variáveis em branco. Isso que é o resultado. E as variáveis já estão associadas a esses elementos aqui, que pode ser o valor ou pode ser em branco. Então iremos testar. Clica sobre isso aqui, vamos clicar aqui em New Session para ele refazer, para ele compilar mais uma vez o nosso projeto para a gente poder testar. Beleza, ele carregou e repare que o complemento já aparece como não existe. Lembra que eu tinha feito um teste aqui, em complemento, vamos clicar fora da página, vamos clicar aqui, e aqui em var comp, nós colocamos que caso o valor disso daqui fosse nulo, ele colocaria o que como resposta? Padrão, não existe. Então é por isso que ele colocou não existe, porque por enquanto a API está em branca, né? A variável não tem nada na variável, então ela colocou não existe. Claro, o restante é apenas um espaço em branco, você pode configurar todo mundo aqui. Perfeito, vamos colocar um CEP agora, 83.005.310. Vou clicar sobre esse botão e ele vai trazer a resposta. Vou clicar aqui,
81. Vou clicar e aí ele atualizou, tá? Perfeito. Se eu colocar um valor que não existe, o que ele faz? A API vai dar errado e lá no fluxo ele vai resetar as variáveis. Uma vez resetando as variáveis, se elas estiverem em branco, o valor padrão para esse caso seria não existe. Ok? Então está funcionando. Eu quero te ensinar a colocar esse botão aqui e a formatar a máscara. Então, clicando sobre esse elemento de texto, e aqui embaixo nós temos essa seguinte configuração aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Show Clear Field Icon, que seria esse ícone de limpar. Eu marquei para marcar, tá? Então quando eu clico aqui, ó, ele vai mostrar aquele botãozinho, aquele X. Aí aqui eu defini apenas uma cor para o ícone, tá? Uma cor preta. Uma cor qualquer preta. Beleza? A máscara. Aqui embaixo eu posso definir uma máscara. Você pode escolher aqui, ó, um estilo qualquer. Eu escolhi Custom, ok? E aqui eu coloquei 5 hashtags, 1, 2, 3, 4, 5, aí um traço e mais 3. Então a hashtag indica que eu só posso colocar número aqui. Coloque o mouse aqui, ele fala que a hashtag é para número e a letra A é para letra. Então esse campo ele vai aceitar apenas 5 números, o espaço ele coloca sozinho e depois mais 3 números. Então eu vou pegar o teclado virtual para você poder observar isso daqui. Eu vou colocar aqui para você ver que eu estou digitando. Então quando eu tento escrever uma letra, ele não aceita. E quando eu coloco um número, ele aceita. E automaticamente, após o 5º número, ele já coloca aquele traço. Perfeito? Vou clicar aqui e apagar para você ver o que acontece. Ele arruma sozinho. Tá? Então isso é a máscara. É mais um bônus que eu estou trazendo para vocês. O importante é que a API CEP funcionou. Eu espero que você tenha entendido todo o fluxo. Deu aí uns 40 minutos de aula, mas ficou bem explicadinho, bem passo a passo. Tá? Algumas APIs são mais complexas, tem mais parâmetros, mas isso é coisa para outras aulas. E se você gostou dessa aula, não se esquece de se inscrever, dar like e comentar aqui embaixo qualquer coisa para eu saber, e com base no teu feedback eu consigo direcionar as próximas aulas melhor aqui no YouTube. E como eu sempre falo, quanto mais interesse você demonstra, mais eu vou fazer aulas para vocês. Então por isso que é importante que você curta, comenta e se inscreve aqui. Beleza? Forte abraço e até a próxima.